Podemos? Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Estamos a iniciar a última palestra do ciclo que celebra os 25 anos da licenciatura em Biologia da Universidade de Évora e, numa opinião pessoal, tenho entendido, acho que nada melhor do que celebrarmos essa ocasião com um dos nossos ex-alunos mais estimulantes que tivemos nos últimos anos. Fez o seu percurso manifestando sempre algo que vocês bem nos ouvem dizer, que é manter uma dose de inquietação saudável perante aquilo que fazem e perante aquilo que nós fazemos. Ricardo Vilela. Eu não vou apresentar o Ricardo, ele falo-á, mas eu gostaria de aproveitar apenas a ocasião para, acrescentando àquilo que já vos transmiti, dizer que é um enorme orgulho, naturalmente, termos o Ricardo ter disponibilizado gentilmente e entusiasticamente a estar aqui connosco, a partilhar aquilo que está a fazer e perspectivas do futuro, de algum modo também aquilo que tem sido o seu percurso. E também dizer-vos que esta aventura que nos enche de orgulho, que é no fundo procurar-vos seduzir e transmitir-vos conhecimento de ciências biológicas, dos diferentes domínios das ciências biológicas, não se esqueçam de biologia, a ciência do século XXI, é algo que para nós é particularmente motivador e estimulante. Naturalmente, aquilo que nós queremos, acima de tudo, é conseguir passar pelo menos uma parte desse entusiasmo e uma parte desse interesse. O resto do trabalho, depois, necessariamente é vosso. Gostaria, para terminar, apenas para dizer, em jeito de orgulho também, porque penso que temos direito a isso, que este ano tem sido um ano particularmente gratificante, não só porque celebramos, de facto, os 25 anos desta licenciatura, mas justamente ainda há muito pouco tempo, no dia da Universidade, no passado dia 1 de novembro, dois ex-alunos de Biologia foram agraciados, um com o prémio Alumni 2019, primeira edição desse prestigiado prémio, Otávio Mateus, e a nossa ex-aluna Sara Ornelas, que foi distinguida como a melhor aluna do ano 2018, ambos de Biologia, bem entendido. Portanto, partilhamos convosco. Ricardo, muito obrigado uma vez mais. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Desde já, obrigado pelo convite. Obrigado por terem vindo aqui. Se bem que alguns vêm também porque têm aulas, mas obrigado. É bom voltar a esta casa e ver as caras que nos marcaram, os professores. E a primeira coisa que eu queria dizer é que se vocês quiserem falar alguma coisa, se quiserem interromper, estão à vontade. Façam um sinal, eu às vezes não vejo bem, mas podem dizer alguma coisa. Porque eu gostava que isto fosse mais uma conversa do que propriamente estarmos neste espírito de dar aula, porque não é isso que eu quero tirar daqui, tá bom? Portanto, eu, como o professor disse, aqui está. O meu nome é Ricardo Vilela, sou de Vila Franca, não sei se alguém sabe onde é que é, ali perto de Lisboa. Nasci em 91 e vim parar aqui à Universidade de Évora em 2010. Se vocês fizerem as contas, eu faço aqui um bocado de referência a isso. Eu fiz 13 anos até chegar aqui, ou seja, tive o meu 13º ano no secundário. Eu costumava dizer que não estava preparado para ir para a faculdade ainda, mas a verdade é que na altura não era muito de escolas e essas coisas. E eu gosto sempre de referir este ponto porque acho que nós, durante o nosso percurso, estamos sempre a tempo de querer mudar as coisas, estamos sempre a tempo de querer fazer alguma coisa e, portanto, se vocês tiverem algum sonho, o vosso passado define-vos, isso é verdade, mas o que vocês fazem daqui para a frente também vos vai ajudar e vai definir ainda mais o que vocês podem vir a fazer. A verdade é que eu chumbo no secundário, entro em Évora em 2010, faço as cadeiras todas, vou para o mestrado, faço as cadeiras todas, logo a seguir fui para o doutoramento, ou seja, mesmo tendo um passado que parecia não ser muito prometedor, que andava ali um bocado para lá e para cá, com trabalho, e o trabalho todos nós podemos tê-lo, acho que estou numa situação que não é má de toda, antes pelo contrário. Portanto, faço Biologia em Évora em 2010, vou fazer Neurociências em 2013 para Lisboa e começo o meu doutoramento em 2016. Queria-vos falar um pouco do percurso que eu fiz então até aqui. Ora, Évora foi uma cidade e uma universidade que me marcou imenso. Eu convivo com muitas pessoas que são fora
deste contexto da Universidade de Évora. A maior parte dos meus amigos estudaram em Lisboa. A maior parte das pessoas com quem eu trabalho também estudaram em Lisboa, se bem que vamos sempre encontrando algumas caras conhecidas. Mas em conversa com alguns professores, já quando eu estava cá na altura, o que eu sentia é que o bom das universidades é nós podemos estar em contacto permanente com os professores. Não há aquela coisa de toca a campainha, vamos para casa e a seguir temos o treino de futebol ou o treino de dança ou não sei o quê. Não, a universidade tem esta coisa boa, que é estamos todos num campus com pessoas de todas as áreas, com pessoas de todos os cursos, em que podemos simplesmente falar e o falar parte de nós. Eu, quando estive cá, tentava falar o máximo que conseguisse com os professores com quem fui lidando. Às vezes corria bem, outras vezes corria mal, mas isto é de feitios e acontece em todo o lado. Mas se vocês pesquisarem a palavra universidade, o significado é este, de companhia, corporação, comunidade, e eu tenho a certeza que Évora, não digo que seja a melhor, mas não há nenhuma universidade que ofereça mais isto do que Évora também oferece. Pode oferecer igual, mas melhor não acredito que ofereça. Porque eu senti isso, eu vim para cá, as turmas são pequenas, se nós compararmos com Lisboa, temos turmas de 200 alunos. A proximidade que vocês podem ter com os professores é completamente diferente e com os vossos colegas igual. E o plus disto tudo é que em Lisboa, se calhar vocês, ou no Porto, ou nas grandes cidades, no final vai cada um para a sua casa a 1 hora de distância. Em Évora estamos todos aqui dentro das muralhas e acaba por ser porreiro. Portanto, aproveitem isto que a universidade tem para vos dar. Quando foi a altura de tirar o mestrado, eu não sei se vocês sentiram isso, quando chegam ao secundário têm aquela pressão de o que é que eu vou fazer a seguir, qual é que é o curso que eu vou escolher, qual é que é a faculdade que eu vou escolher, não sei se a minha média dá para aquilo, dá para o outro. Entretanto, temos uma decisão difícil e chegamos ao mestrado e voltamos outra vez a ter centenas de coisas para escolher. Médias outra vez a contar para trás e para a frente, universidades, cidades. Então, eu costumo sempre dizer que volta a ser uma decisão difícil. A minha história é um bocado caricata. Eu, quando entrei para a Biologia, tinha o sonho de fazer um mestrado cá na Faculdade de Ciências em Biologia Genética e Molecular. E tive esta ideia durante 3 anos. Quando faltava uma semana para me candidatar, tive uma colega minha de Biologia Humana que me disse: olha, vou para um mestrado em Neurociências na Faculdade de Medicina de Lisboa, não me estava nada a apetecer ir sozinha, podes candidatar comigo? Eu disse: está bem, vamos. Há de ser mais ou menos igual, eu também gosto dessa área. E foi assim que isso aconteceu. Acabei por entrar em Neurociências. Isto mais uma vez para ajudar para vos fazer pensar que tentem aproveitar o caminho até lá, não pensem muito no futuro, pensem sim que têm que trabalhar, mas à altura de tomar a decisão há de ser lá e pode mudar completamente de um dia para o outro. A minha foi numa semana para a outra e acabou por ser o único mestrado que me candidatei. Eu não costumava pensar muito bem nestas coisas, só depois quando eu entrei que eu pensei, se não tivesse entrado, o que é que eu ia fazer? Mas correu bem. Não sigam o meu exemplo nisso. Mas entrei em Neurociências, faço o mestrado na Faculdade de Medicina, no IMM, e aí tive de novo a percepção de que, e vocês não sei se já sentiram isso, há aquele estigma em Portugal muito grande das universidades do interior, as universidades que estão no litoral, porque Lisboa e Porto são os grandes centros, lá é que estão as grandes cabeças. E a verdade foi que eu sentei-me com os meus colegas, em que, tirando eu e a minha colega de Biologia Humana, que também entrou, que era a Margarida, também está a fazer doutoramento na Holanda, se não me engano. Tirando de nós, tudo o resto era de Lisboa, tudo o resto era do Porto e nós não notávamos diferença absolutamente nenhuma para eles. Nenhuma. Em termos de notas, estávamos todos iguais. Às vezes tirávamos melhores, outras vezes tirávamos piores, mas andávamos todos na média. Em termos de trabalhar num laboratório, eu sentia-nos um pouco mais à vontade ainda que eles, porque nós temos esta coisa de sermos menos. E portanto, não pensem que não vão na conversa de que no interior as coisas não são lá muito boas, quando na verdade eu já conheço muitas pessoas que saíram daqui e que foram longe, como conheço o contrário, mas isso está em todos os lados. E portanto, mais uma vez, só depende de vocês. A verdade é que eu saí daqui com conhecimento melhor ou igual a muitas faculdades dos grandes centros, está bem? E espero que isso vos anime um bocado e que aproveitem mais uma vez este percurso. Este slide isto basicamente foi o tema da minha tese de mestrado. Vocês vão lá chegar. Eu gosto também de referenciar isto porque eu na minha tese de mestrado foi um ano inteiro a ter resultados negativos. A ciência é um bocado isto. Há quem costuma dizer que é 3/4 de infelicidade e 1/4 de felicidade. Mas quando vem a felicidade é uma felicidade extrema
e nós vivemos nestes picos e é quando chegamos lá acima que temos que ganhar força para continuar. A verdade é que as pessoas não desistem da ciência e se calhar esse 1/4 de felicidade que nós atingimos vale a pena. Pensem um bocado nisso. Até porque resultados negativos não deixam de ser resultados, está bem? Coisas negativas vocês estão a acrescentar ao que já existe. Olha, isto não dá para fazer assim, eu tentei. Portanto, não desanimem com coisas negativas, não desanimem com contratempos, façam disso as vossas forças e continuem a investigar e continuem curiosos e interessados. Acabo o meu mestrado, vou para o doutoramento. O meu doutoramento chama-se Molecular Bioscience. No final vou ter especialidade na área das neurociências. Meto aqui uma foto com os meus colegas de doutoramento, alguns, porque eu acho que ao longo das passagens todas, isto é o que nos define. Eu fui falando até aqui muito das relações que nós vamos tendo, das relações que a universidade nos pode dar, são as interações uns com os outros é que nos vão definir a nós como pessoa e a nós como investigadores, ok? Tudo o que nós podemos falar com os outros, debater ciência, debater não ciência, mas é o nosso dia-a-dia, são as interações que nós temos com todos que fazem o nosso self, que fazem quem nós somos. E, portanto, nunca deixem cair isto, nunca deixem cair as pessoas que vocês forem conhecendo e nunca deixem de aproveitar as pessoas que vos rodeiam, porque podem ter grandes cabeças ao vosso lado, pode estar aqui gente que pode ir muito longe e eles podem ser úteis a pensar em várias coisas, a fazer troubleshooting, numa série de coisas. Durante o doutoramento tive mais ou menos em 3 institutos, no técnico, porque é quem me está a pagar a minha bolsa, no ITQB, onde eu estou a fazer propriamente a tese, e entretanto o meu professor, ou o meu orientador, mudou-se para a FCUL, ganhou uma posição de professor lá, e é onde eu estou atualmente. Mais uma vez, para vos dar a percepção de que esta conversa de que Évora é bom, isto não é engano. Eu já passei mesmo por muitos sítios e a verdade é que isto é realmente bom. E são as pessoas é que fazem os locais e, portanto, quanto melhor forem os alunos, melhor vai ser a faculdade, porque se um de vocês daqui a 20 anos for um grande investigador, vão dizer, não, olha, a Faculdade de Évora formou uma pessoa que é a melhor naquele ramo. E, portanto, as faculdades acabamos por ser nós. Nós temos aqui as ferramentas, os professores estão dispostos para isso. Eu tive a experiência de que eles estão mesmo lá e querem nos ajudar, mas temos que ser nós também ir à procura, não é? Porque também já não estamos naquela idade de o professor mandar o trabalho para casa e depois ver no final e o recado e tal. E, portanto, eu já estive em vários institutos e a verdade é essa, a Universidade de Évora pode-vos dar tão boas condições como dão todos estes, está bem? E, portanto, mais uma vez, a mensagem é aproveitem. Esta vida de doutoramento não é o bicho-papão que muitas pessoas podem nos fazer crer. Nós acabamos por ter o prazer de ter uma vida em que conseguimos andar a viajar pelo país e por outros países. Acabamos por ter o prazer de mostrar o nosso trabalho, até porque um cientista, uma das poucas coisas que nós temos é temos de ter orgulho no nosso trabalho, não é? Temos que falar sobre o que nós fazemos. Às vezes sentimos que o que nós acrescentamos são pequenas coisas ao bolo, mas se nós não tivermos orgulho e se nós não tivermos ânimo da maneira como olhamos para isso, podemos nos ir um bocado abaixo. E, portanto, os congressos servem para isso. Os congressos servem para vocês conhecerem as pessoas da vossa área. Os congressos servem para vocês mostrarem o vosso trabalho com o maior orgulho possível e servem para vocês sentirem de não, o que eu estou a fazer vale a pena, porque vai haver alguém que vos vai querer ouvir, ok? Vai haver alguém que vos vai perguntar coisas. E pelo menos isso é o que eu sinto. A parte boa é que quando o congresso e as palestras acabam, podemos sempre visitar imensos países e beber uns copos e estar à vontade. Fora os congressos, outra coisa que nos faz viajar são os estágios. Eu tive o prazer de até agora, estágios que eu posso dizer cumpridos, estive na Universidade de Barcelona, cerca de um mês, e estive nos Estados Unidos, no Instituto de Salk, cerca de 3 meses. Não me entendam mal o que eu vou dizer, eu não sinto que sou algo a mais do que todos os meus colegas, acho que sou completamente normal, tive muita sorte na vida até aqui, mas também a sorte procura-se. Mas a verdade é que este instituto onde eu estive durante o meu doutoramento está no top 3 dos melhores institutos de neurociências do mundo. E eu estive lá, eu passei aqui, eu fiz o meu percurso, eu chumbei no secundário, era um aluno com notas miseráveis, mas eu passei aqui, fiz o meu percurso, interessei-me, fui para o meu mestrado e estive num sítio onde estão
onde eu ouvia falar, no meu lugar, eram pessoas que tinham o Prémio Nobel a falar. Os livros que vocês leem, se os leem, eu na altura não lia muitos, já li alguns, mas os livros que vocês leem, eu tive o prazer de falar com as pessoas que os escreveram neste sítio. Ou seja, eu não sou nada mais que ninguém, não sou, mas já tive o prazer de estar em sítios que vos digo, vale a pena. E vocês que estão aí conseguem chegar lá também, tá? E o chegar lá, eu cheguei porque tive contactos com pessoas que me facilitaram a minha ida para lá, porque eu precisava de aprender algumas coisas que faziam lá, e pessoas que já trabalharam lá e que me ajudaram a conseguir chegar lá. Mas, mais uma vez, isto só depende de vocês, está bem? E, portanto, podem almejar em ir longe, porque essas coisas, de facto, podem acontecer. E lá está, são vocês. E, portanto, isto leva à parte do networking. Conhecimentos. Os primeiros conhecimentos importantes que vocês fazem aqui são os vossos professores, ok, malta? Eles já estão há muito tempo a pisar este planeta. Eles conhecem imensas pessoas que vocês nem sequer imaginam. Eles podem-vos facilitar imenso. O professor Rabassa agora estava aqui a falar comigo, teve uma aluna, eu não conhecia a história, que queria fazer um mestrado em Lemos, e ele, mais a aluna, e não sei se houve mais alguém ou não, começaram a entrar em contato com pessoas, a facilitar, e ela conseguiu fazer uma tese no que ela gostava. E, portanto, as pessoas que estão muitas das vezes aqui a fazer-vos os testes que vos dão dores de cabeça, no futuro, podem-vos tirar muitas dores de cabeça que vocês podem vir a ter. E isso só depende de vocês, não é? Porque, como eu vos disse, eles não vão andar atrás, porque esse também não é o trabalho deles, porque fora as aulas eles têm a investigação para tratar, têm alunos que estão a ser orientadores. E, portanto, isto acaba por ser um pouco como uma bola de neve. O vosso interesse leva ao interesse dos professores, o que leva ao interesse maior ainda vosso, e, portanto, não pensem e não tenham um discurso de não, é que os professores, eles vão e vêm, e têm aquele discurso monocórdio, não sei o quê, e às vezes façam mais um bocado de autorreflexão do, então e eu? Eu procuro, eu pergunto, como é que é o meu discurso, como é que é o meu comportamento? E, portanto, pensem que isto nós andamos um bocado aos pares e o networking começa agora, está bem, malta? E é muito importante. Eu, quando fui para o meu mestrado, tive cartas de recomendação que me foram úteis de professores que foram meus professores aqui, ok? As primeiras pessoas a quem eu fui pedir ajuda quando precisei foram os meus professores aqui. E eles estavam lá. E, portanto, tenho a certeza que eles também vão estar lá para vocês. E, portanto, isto de conversar não é só com os pares, não é só com as pessoas da nossa área, do nosso ramo. E eu tenho este slide porque acho que comunicação de ciência é uma coisa que cada vez está a falar mais, é uma coisa extremamente importante. Comunicação de ciência é o que eu estou a falar aqui, é o que eu estou a fazer aqui, e eu tenho muito gosto nisso. Mas comunicação de ciência também é vocês irem para o café com os vossos amigos da vossa terra e comunicarem o que fazem aqui, ok? Muitas das coisas que nós vemos hoje em dia acontecer é por desconhecimento, e as pessoas têm desconhecimento porque não tiveram o contacto com vocês, se vocês tiveram com estas áreas, tá bom? Vocês também não sabem tudo sobre arquitetura, não sabem tudo sobre economia e, portanto, as pessoas na sociedade não sabem nada sobre ciência, ok? Para elas, um cientista é isto. Alguém com barbas compridas, eu não sou um exemplo, alguém com barbas compridas, com cabelo comprido, que rebenta em tudo o que toca, que não tomam banho ou assim. Para a sociedade, este é o estigma de que, não, esses tipos são aqueles que são malucos. Andam lá pelo laboratório, são antissociais, têm problemas. Muitos de nós temos. Eu também tenho os meus. Mas este estigma que existe, somos nós que o criamos. Porque nós muitas das vezes estamos na nossa bolha. E, portanto, pensem um bocado nisso, ok? E não tenham medo de falar sobre ciência. Porque, se vocês forem reparar, a ciência está basicamente em tudo na vida. Em tudo. E é muito fácil vocês terem uma conversa com colegas vossos sobre ciência. É muito fácil vocês darem exemplos sobre o dia-a-dia deles sobre ciência. E, portanto, a primeira parte de comunicação de ciência parte de nós. E o desconhecimento da sociedade podemos ser nós a combater. Nem que seja em último motivo, porque é a sociedade que nos paga a nossa ciência, ok? Eu tenho uma bolsa de doutoramento e eu tenho dinheiro para investigar, porque há muitas pessoas que pagam impostos. E elas têm, no mínimo, ou melhor, nós temos o direito de lhes explicar o que nós fazemos aqui, ok? Temos o direito de lhes dizer, não, vocês estão a pagar para fazer isto, mas realmente eu estou a fazer coisas como deve ser, ok? Isto não é completamente, pronto, ando aqui a passear um bocado os livros e sou ainda estudante e tal. Não,
faz ciência, faz boa ciência e as pessoas têm que aprender isso, ok? Portanto, comunicação de ciência é muito importante. Eu tenho a minha cota à parte disso. Eu tenho um podcast com mais 2 colegas meus do doutoramento. Passa publicidade. Nós, basicamente, o que fazemos, nós entrevistamos investigadores principais de laboratórios. Por enquanto, estamos ainda numa fase embrionária e quem nos está a pagar o material e as plataformas que nós utilizamos e tudo isso é o instituto onde nós começámos o doutoramento. Neste caso é o ITQB. E, portanto, para já estamos só a entrevistar investigadores de lá, mas a ideia é expandir isto. Ou seja, pequenas coisas, pequenos contributos que vocês podem ter vão ajudar. Este é o meu contributo e espero que vocês pensem, tenham ideias, façam outros podcasts, façam outras coisas, criem blogs, não sei se... mas contribuam para a comunicação de ciência. O motivo de ser de 5 linhas para 3 linhas, achei que devia justificar. Há uma professora que me marcou muito nesta universidade, que eu sinto que foi muito importante no meu começo. Ela era a minha professora de Biologia Molecular na altura. Ela deu-me a oportunidade de eu continuar em conjunto com a Ana. Onde é que está a Ana? Já perdi, está ali. Em conjunto com a Ana, que é professora também agora, de eu ter a oportunidade de trabalhar. Eu, quando acabei a minha licenciatura, fiz projeto no ramo de Biologia Molecular aqui, durante a cadeira de projeto, e depois falei com a professora e pedi se podia ficar cá a trabalhar durante uns meses, para aprender mais, e ela aceitou-me de braços abertos. Nada, como eu vos disse, os professores estão cá, e foi uma das professoras que me marcou e que sempre que eu venho cá gostava de estar com ela, gostava de falar com ela, e que eu sinto que me vai acompanhar sempre daqui para a frente e que me ajudou neste percurso. Portanto, o 5 linhas para 3 linhas, uma parte da biologia molecular, vocês sabem que é basicamente a direção de como o DNA é feito, ok? E, portanto, basicamente é a direção da vida, porque tudo parte daí. E, na minha vida, a direção que eu escolhi foram as neurociências, mas houve muitas pessoas que foram importantes para mim durante esta escolha que eu fiz, ok? A minha professora de Biologia Molecular, na altura, foi uma delas. Foi ela que me permitiu ouvir o Dalai Lama quando eu estive nos Estados Unidos, foi ela que me permitiu começar a fazer surf, porque mudou também um bocado a minha vida, foi ela que me permitiu andar um bocado a viajar pelo mundo inteiro e conhecer as pessoas que eu conheço hoje em dia. E, portanto, o nome passa um bocado a homenagem para a professora. E, com isto, acabo de me apresentar e de contar um bocado o meu percurso até aqui. Espero não ter demorado muito tempo nesta altura. Agora vem um bocado a parte mais chata disto. Eu agora vou-vos tentar dizer o que é que ando a fazer no meu doutoramento em termos científicos, ok? Vou fazer a parte da comunicação da ciência. Se vocês não perceberem alguma coisa ou algum conceito, ponham o braço no ar. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer até aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta da parte para trás. Não? Nada? Ok. Portanto, vamos começar. O meu tema de doutoramento é o desenvolvimento de novas ferramentas moleculares e de modelos para estudar a astrobiogénese. Parece um nome um bocado complicado, e até eu tenho um bocado de dificuldade em dizê-lo, muitas das vezes. E se vocês forem reparar daqui para a frente, mais uma vez, como eu falei no mestrado, às vezes as coisas não são tão direitinhas como nós queremos, ok? Nós fazemos um plano, obrigam-nos a escrever um plano para fazer um doutoramento, um projeto, com datas, eu vou acabar isto, aquilo, vou acabar nesta altura, vou fazer aquilo, e as coisas depois acabam por não ser exatamente como nós pensamos. Este é o nome da minha tese, entretanto, eu andei um bocado a passear de um lado para o outro, mas para vos tentar levar ao que é que eu faço mesmo. Ora, nós no nosso sistema nervoso é composto por 2 partes, ok? Temos o periférico e o sistema nervoso central. Como podem ver na imagem, o periférico acaba por ser o nosso espinhal e o cérebro, ok? O periférico não, o central, e o periférico depois é tudo o que vai levar as ligações ao corpo. Eu sempre gostei desta área porque eu achava fantástico que é como é que as informações fluem tão rápido, não é? Como é que nós sentimos as coisas tão rápido e de repente o nosso cérebro dá o estímulo para nós fazermos tudo. E então eu escolhi isto das neurociências.
E gosto sempre de começar por esta parte, para dizer que, na verdade, o nosso sistema nervoso está ligado a tudo. Tudo. Tudo no nosso corpo funciona com a base do que nós temos cá dentro, ok? No nosso cérebro temos diferentes tipos de células. Eu não me lembro se quando estava no vosso lugar já sabia isto ou não, sinceramente. Eu tenho um bocado de dificuldade em lembrar muitas coisas quando fazia. Mas nós no nosso cérebro temos diferentes tipos de células. Temos astrócitos, oligodendrócitos, neurónios e microglia, mais ou menos. A ideia de que é maioritariamente tudo neurónios é falsa, ok? Nós temos imensas células no nosso cérebro que vão ajudar ao que nós fazemos, ok? E todas estas células acabam por ter funções diferentes. Há células que são responsáveis por ajudar a comunicação entre os neurónios. Há células que são responsáveis por reagir sempre que há algum dano dentro do cérebro, ok? Ou seja, temos também um sistema imune dentro do nosso cérebro com as células específicas e, portanto, cada célula diferente que nós temos no nosso cérebro acaba por ter as suas funções e é um mundo completamente novo. Isto é uma noção que eu ganhei à medida que fui avançando, que é, não sei se vocês se lembram, o meu primeiro slide era uma espécie de uma árvore com os ramos todos da biologia. Quando nós entramos para aqui e pensamos, isto é biologia, isto são imensas coisas, plantas, animais, eu só gosto de plantas, porque é que eu tenho que estar agora aqui a ver os animais? Eu sei porque é que eu tenho que estar a ver os peixes e não sei o quê, eu quando gosto é... sejam curiosos. Nós, cientistas, o nosso espírito é um espírito curioso, não é? Isso é a primeira coisa. E não pensem que, não, eu depois no mestrado isto vai afunilar e eu quero ir para o mestrado porque depois é mentira. Chegam ao mestrado e têm tipo um mundo outra vez, milhares de coisas que vocês não sabem que existem, coisas que vocês gostam mais e gostam menos, mas, portanto, o truque é manter o vosso espírito curioso ao de cima, ok? E isso foi uma das coisas que eu senti, que é, entrei em neurociências, aquilo era outra vez um mundo, lá estava eu perdido outra vez. Entretanto, escolho a minha tese, vou fazer algo mais molecular e penso, bem, finalmente vou-me focar, estou outra vez no mundo. Faço a minha tese de mestrado em doenças neurodegenerativas e tenho o Parkinson, o Alzheimer, tenho as mais faladas, mas depois há tipo Alexander Disease, há Huntington, imensas coisas outra vez. Portanto, isto é sempre um mundo de coisas. Deste mundo das células que nós temos no cérebro, a que eu estudo são estas, os astrócitos, ok? São umas mais ou menos em formato de estrela. Elas são importantes para ajudar a comunicação entre os neurónios, elas dão suporte, basicamente, aos neurónios e são importantes também da comunicação entre a barreira hematoencefálica e o nosso cérebro, está bem? Eu estudo os astrócitos. Portanto, os astrócitos, em situações normais, são importantes para dar-nos energia ao resto das células, que constituem o cérebro. São importantes para manter o balanço, como eu vos disse, entre a barreira que nós temos do cérebro para fora e para ajudar os neurónios quando comunicam entre si. Basicamente, nós temos dois neurónios um em frente ao outro, não é? Quando estão a comunicar, e eles estão mais ou menos a atuar na zona do meio e vão manter este equilíbrio de conversas entre um e o outro para que tudo seja saudável. Quando nós temos algum tipo de dano no nosso cérebro, elas também reagem, ok? E, portanto, eu já vou explicar como é que elas reagem, mas elas acabam por ter funções importantes da resposta do nosso cérebro de, ok, tenho um problema, estou a ter um dano, como é que eu posso resolver isto? Como é que eu posso ajudar? E, portanto, uma das coisas engraçadas que os astrócitos fazem é uma cicatriz. Falando do exemplo para se tornar mais perceptível, vocês sabem o que acontece quando nós temos um AVC, certo? Há uma zona no nosso cérebro que começa a morrer, as células. E, portanto, esta comunicação de onde começa a haver morte acaba por ser um bocado por conversa. As células vão comunicando umas com as outras e o dano vai se espalhando, ok? E os astrócitos são um tipo de células importante porque o que eles fazem é, está a haver dano, vamos ser ativadas. São ativadas, mudam o seu formato. Têm uma série de modificações nas suas pathways internas. Há genes que são expressos, ok? Há novos pathways que começam a ser ativos. Eles modificam a sua forma. Se vocês repararem, quando no nosso cérebro não está a acontecer nada, eles têm esta forma assim um bocado mais fininha, menos, parece que não ocupam tanto espaço, mas de repente quando começa a haver algum problema, elas começam a aumentar também, a reagir, começam a vir mais para a zona onde está o problema e o que elas vão fazer é, elas formam uma espécie de cicatriz, o que lhe chamam cicatriz glial. Este processo chama-se astrogliose, é um pouco do que eu tinha falado no meu tema, ok? Então, basicamente, o que eu tentei estudar é o que é que acontece aos astrócitos quando esta reação acontece, ok?
O que é que os leva a mudarem a sua forma, a mudarem o seu formato e a agir de maneira diferente para fazer esta cicatriz? Porquê? Esta cicatriz é importante porque, como eu vos disse, os neurónios acabam por ir morrendo todos, aos poucos, ok? E os astrócitos, quando fazem esta cicatriz, o que eles fazem é estancam o dano e não deixam que a morte continue a haver para trás. Isto é benéfico a curto prazo, porque impede que haja morte neuronal, mas a longo prazo, quando tudo o que está na zona que tem dano já está resolvido, o facto desta cicatriz estar lá não deixa que a zona que é saudável consiga chegar aí e volta a haver comunicação onde deixou de haver por causa dos AVCs. E por isso é que nós vemos muitas pessoas, quando têm AVCs, a terem perca de funções que não conseguem recuperar. É exatamente por causa disto, ok? Porque os nossos astrócitos, este tipo de células que nós temos no nosso cérebro, formam uma cicatriz que impede a comunicação que antes havia lá. Portanto, o meu projeto passava por perceber porque é que eles reagem assim, porque se eu conseguir perceber os mecanismos moleculares que estão a levar a esta reação, talvez eu consiga reverter este processo a longo prazo, ok? Talvez eu no futuro consiga fazer algo que faça com que os astrócitos que estão reativos deixem de o estar, voltem ao seu estado normal, ok? E possa tentar então voltar a criar ligações onde eu já as perdi. É claro que isto é um long shot, isto é a história bonita e é como nós vendemos, mas depois vocês vão ver que a ciência é muito mais do que isto, ok? Eu estudo um pequeno pormenor do mundo que acontece dentro destas células. Não sei se vai ser o pormenor importante que pode vir a mudar isso ou não, mas basicamente é isto que eu faço. E portanto, como eu vos disse, a partir do momento em que os astrócitos começam a reagir a danos que possa haver, desencadeia-se uma série de mecanismos, há uma série de interações entre proteínas, há cascatas de sinalizações que acontecem e que vão levar ao desencadear desta resposta. O que eu faço é estudar especificamente a interação entre uma proteína consigo própria e com outras proteínas que estão envolvidas numa destas cascatas. E como é que eu posso fazer isso? Bem, todos os processos moleculares acabam por ser estudados de maneiras diferentes, ok? Vocês devem ter mais ou menos um bocado a noção disto e nós temos sempre modelos diferentes para estudar as doenças, modelos diferentes para estudar os mecanismos aos quais nós queremos saber. E os modelos passam pelos famosos ratinhos, podem passar por peixes, são os zebrafish, podem passar por moscas. Eu, no meu caso, não trabalho com nenhum modelo animal, o que eu trabalho são modelos celulares. Ok? Alguém sabe o que é modelos celulares? Não? Ok. Então, basicamente, isto é uma história engraçada, mas de engraçado não tem nada. Modelos celulares são células que são imortalizadas, ok? São células que vão estar sempre a reproduzir, estão sempre a duplicar, ok? E que nós conseguimos utilizá-las para estudar o que nós queremos. Como vocês sabem, uma das células que tem essas capacidades são as células do cancro, não é? Qual é que é o problema do cancro? É que nós temos uma divisão completamente descontrolada das células e, portanto, estes mecanismos que as células cancerígenas têm são os mecanismos que nós utilizamos para criar, então, estas linhas celulares. Linhas celulares que, se não me engano, a primeira que apareceu chamava-se HeLa cells, foi de um cancro de uma senhora que entretanto, começou-se a fazer imensa investigação e a família da senhora, mais tarde, decidiu pôr um processo em cima da empresa que utilizou estas células. Há livros escritos sobre isso, porque queria receber dinheiro de todo este progresso científico. Mas, basicamente, o que é feito é pega-se em células que são de cancro, faz modificações de maneira a que elas possam estar sempre a reproduzir e nós conseguimos ter, então, em placas, como estas que vocês têm aqui, conseguimos ter células que nos permitem estudá-las, ok? Eu posso ver qual é que é o formato da célula, eu posso utilizar a microscopia para ver o que é que está a acontecer dentro da célula, eu posso fazer várias técnicas que me permitem ver que proteínas é que estão a ser expressas, que interações é que estão a haver, isto tudo em placas de células cancerígenas. Não nos dão exatamente a resposta de como o nosso corpo reage quando tem algum problema, é certo, mas na biologia, pelo menos na parte molecular, isto funciona assim. Nós vamos subindo de grau de complexidade, ok? Começamos por baixo, ok, vimos um processo que realmente conseguimos controlar em células, vamos tentar ir para um modelo um bocado mais acima. Vamos ver o que é que acontece nas moscas. Ok, realmente, os modelos das moscas, nós vimos que há estas alterações no cérebro e conseguimos controlar, conseguimos impedir que haja morte neuronal, conseguimos promover aqui novas ligações.
vamos ver o que é que conseguimos em ratinho. Ok? Em ratinho conseguimos ver as mesmas coisas e, portanto, o processo é gradual. Quanto mais básica for a ciência que vocês fizerem, mais abaixo, nesta linha de complexidade, vocês acabam por estar, ok? Nós, quando trabalhamos com células, costumamos trabalhar em salas de culturas. Esta parte aqui, direita do slide, a vossa direita, é o que é. É uma sala de culturas, porque trabalhar com as células não pode ser, eu não posso trazer para aqui, abrir a placa e estar a trabalhar, porque todos os mecanismos de defesa que nós temos no nosso corpo, elas não os têm, ok? O nosso corpo funciona como deve ser porque há muitas barreiras que estão a proteger de possíveis contaminações que o meio que o meio externo ao nosso corpo nos pode estar a querer trazer. E, portanto, nós temos de ter equipamentos que garantam que as células não sofrem qualquer tipo de contaminações, ok? Que não há nada ali a parar no ar. Nós temos de ter equipamentos que conferem às células o que elas precisam para sobreviver, porque, mais uma vez, no nosso corpo nós temos a temperatura ideal, nós temos algo que leva oxigênio quando nós precisamos, que leva nutrientes, não é? E, portanto, temos que mimetizar todo este processo que o nosso corpo faz sozinho, entre aspas, nós temos que fazer e acabamos por fazer nestas salas. E, portanto, ainda então à via que eu estou a estudar, eu estudo esta via, com um nome um bocado chato, que é a JAK-STAT3, e mais propriamente a proteína STAT. Como vocês podem ver, acontecem imensas coisas, e eu já nem estou a falar nas vias todas que acontecem, é só na minha. Portanto, mais uma vez, é tipo um mar de coisas a acontecer que nós tentamos compreender. Então, quando eu vos disse, porque eu quero um dia mais tarde conseguir remover a cicatriz que os astrócitos fazem, para conseguir recuperar o dano que os AVCs podem trazer às pessoas, vejam bem o percurso que isto tem que ir até lá, não é? É certo que esse é o objetivo final, e é certo que eu estou, se calhar, muito longe. Mas isto é como as casas. Se eu quiser construir uma casa, pegar num telhado e puser no ar, eu posso pôr o telhado lá 10 vezes, que ele vai estar sempre a cair ao chão e eu não vou lá morar dentro. E, portanto, nós temos que fazer as paredes, e as paredes passam por isto, por estudar os pequenos processos que estão envolvidos, ok? Ir compreender pouco a pouco, acrescentar e poder, um dia, chegar ao objetivo final, ok? Esta via está envolvida em várias coisas. O STAT3 é um fator de transcrição. Para quem não sabe, basicamente o fator de transcrição é algo que recebe um sinal externo e que vai provocar mudanças dentro da célula, ok? Ele vai até ao núcleo, vai promover a expressão de novos genes, que vão dar origem às proteínas que é preciso. E, portanto, esta pathway está envolvida, como vocês podem ver, em várias coisas. A inflamação, quando o nosso organismo sofre algum dano, está envolvida em cancro, está envolvido em algumas doenças e, portanto, nós conseguimos compreender isto. Pode ser útil para o meu projeto, mas pode ser útil para muitas coisas, ok? E esta é a via que eu estou a estudar. Como é que eu posso fazer isso? Antes, vou só falar também um bocado do STAT3. Isto é um bocado a parte chata, mas convém saber. A estrutura o STAT3 faz parte de uma família de STATs, okay? Que eles são 7, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, são 7. Desta família eu estudo só a STAT3. Todas elas partilham mais ou menos a mesma estrutura, isto falando em termos mais bioquímicos da coisa. Dentro da estrutura da proteína tem pequenos domínios que são responsáveis por diferentes coisas, ok? Há um domínio que vai ser responsável por ligar-se ao DNA, há um domínio que é responsável por interagir com outras proteínas, há um domínio que é responsável por ligar-se a si própria, ou seja, dentro da proteína há pequenos subdomínios e, mais uma vez, há imensas coisas para estudar. E já nem estou a falar de interações entre outros, ok? Estudos mostram que esta proteína é muito importante porque ratos em que eles fazem o knockout desta proteína, e o knockout significa apagar um gene do genoma da proteína, há estudos que indicam que ratos perdem a sua capacidade e acabam por morrer. E, portanto, mais uma vez, mostra a importância de nós estudarmos, e não sou só eu, há imensa gente que o faz. Como é que eu faço este estudo? Então, o que eu estou interessado, mais propriamente, é ver como, e foi o que eu falei no início, é ver como é que esta proteína interage consigo própria e com outras. Ou seja, que modificações é que eu posso fazer no meio que envolve a proteína
de maneira a que eu possa pô-la a interagir com outras ou consigo própria, tá bom? Para ver isso, se eu for ao microscópio com células eu não vejo nada, não é? Aquilo é tipo tudo tão pequenino que eu simplesmente não vejo nada, e portanto nós temos de ter mecanismos que nos ajudem a ver o que está lá dentro. Podemos fazer coisas normais como imunohistoquímica, em que eu levo um anticorpo que leva um fluoróforo que se vai ligar à proteína que nós queremos, e portanto o fluoróforo emite luz e eu consigo ver a luz no microscópio e sei dizer, ok, a proteína está nesta zona ou está naquela. No meu caso, como eu quero ver especificamente interação, eu tenho que usar uma ferramenta em que eu consiga dizer, está a haver interação nesta altura, ok? Qual é que é a ferramenta que eu uso? É esta, chama-se BIFC, é Bimolecular Fluorescence Complementation. Basicamente, o que nós temos é, eu tenho uma proteína que é fluorescente, ok? O que acontece é, se eu emitir um comprimento de onda a esta proteína, ela vai emitir luz. Então, eu no microscópio o que faço é ligo um laser, o laser chega a esta proteína e ela emite luz, e eu consigo dizer onde é que ela está. E o que eu faço com esta proteína é, eu parto-a ao meio. Por partir ao meio não é pegar diretamente na proteína e parti-la, como quem diz, mas o que eu faço é, pegando na sequência que vai dar origem a esta proteína, eu parto a sequência ao meio, meto a célula a produzir metade da sequência de um lado e metade do outro, e quando esta metade das proteínas que já foram produzidas andam pela célula, se elas se aproximarem uma da outra, elas conseguem recuperar outra vez a proteína total e eu consigo recuperar as funções que ela tem. Ok? Como é que eu posso usar isto? Imaginem que eu produzo então estas duas metades. Meto cada metade ligada a outra proteína diferente. Ok? Esta parte do meu braço é uma proteína que eu quero estudar, esta também, e as minhas mãos acabam por ser as metades, por enquanto não têm função, porque a proteína não está completa. Ok? E o que acontece é, se elas andarem pela célula, e se estas duas interagirem, estas duas vão estar próximas uma da outra e vão interagir também. Então eu vou ter a proteína completa outra vez. O que é que isto me faz? É que quando eu tiver a ver luz, é porque estas duas estão a interagir uma com a outra. Ok? Então eu consigo dizer, olha, as proteínas estão a interagir. E consigo dizer mais ou menos, porque posso ter mais luz ou menos luz. E consigo dizer onde é que estão a interagir. Porque posso ver que estão no núcleo, posso ver que estão nas mitocôndrias, posso ver que estão no citoplasma. E, portanto, esta técnica tem alguns defeitos, não é? Porque, teoricamente, as duas metades que não são fluorescentes, só interagem quando as proteínas de baixo interagem uma com a outra, mas há sempre uma fluorescência basal que é, elas estiverem a andar pela célula, mesmo que estas partes não se encontrem, elas podem se encontrar uma à outra e podem acabar por se ligar. As partições que nós fazemos, ou o tamanho destas duas metades que nós fazemos, já foi estudado a tal ponto que nos garantem que a fluorescência pode ser basal e que pode não ser a interação do que tu queres, é mínima, ok? Portanto, eu consigo aferir que, de facto, o que eu estou a ver é interação. E isto é um exemplo das minhas proteínas a interagir. Ok? Fazendo aqui, posso utilizar o quadro, professor? Posso? Posso à vontade? Imaginando que nós temos uma célula um bocado mal desenhada, e que a minha proteína está lá dentro, ok? O que eu consigo dizer é, quando ela se junta com outra, e estas duas metades se juntam também, eu tenho luz. Então, onde é que está a luz? Está aqui, está nas mitocôndrias, está onde a luz, ok? E, pegando nos estudos que foram feitos até hoje em dia, o que eles diziam era, estas duas metades, as duas proteínas, quando elas estão a interagir, elas estão maioritariamente no citoplasma. Ok, será que eu com o meu modelo consigo reproduzir o que está feito em literatura? Porque quando nós estamos a fazer ferramentas novas, a primeira coisa que nós queremos fazer é ver se a nossa ferramenta, de facto, condiz com o que até agora está descrito. Muitas das vezes pode não ser porque a ferramenta está mal feita, mas pode ser porque os estudos até agora, se calhar, não eram os corretos. Mas partimos do princípio sempre que são corretos e, portanto, nós tentamos reproduzir isso, ok? E o que nós víamos é, sim, eu vejo maioritariamente fluorescência, se vocês conseguirem ver esta zona verde, ok? No citoplasma, isto é o núcleo, e eu vejo mais verde no citoplasma, ok? Então eu posso dizer, olha, de facto, esta ferramenta que eu estou a criar nova mostra o que todos têm feito até aqui. Então vamos dar um passo à frente. Será que eu consigo provar
isto ainda... Será que eu consigo ir ainda mais longe? Ok. Há muita literatura que diz que há uma determinada citoquina que consegue ativar este pathway e que quando este pathway é ativado, a tua proteína vai para o núcleo. Ok, vamos experimentar. Vou pôr a citoquina nas minhas células e vou ver se eu consigo ver esta translocação, esta passagem da minha proteína do citoplasma para o núcleo. A citoquina chama-se LEAF e eu vejo, se vocês virem, a fluorescência desta vez está só nesta zona redonda, ok? Está só no núcleo. Deixou de estar. O que é que eu posso concluir? Olha, isto reproduz mesmo o que está escrito até aqui, esta minha ferramenta. Eu consigo ver onde é que ela está no seu estado normal e consigo ver que quando esta pathway é ativada, ela vai para o núcleo para levar à ativação de outros genes, como está escrito até aqui, ok? Entretanto, fazemos sempre mais testes, porque nós queremos tentar perceber se estas nossas ferramentas impedem as proteínas de ser expressas ou não, e para isso nós podemos fazer o Western blot, ok? O Western blot basicamente é uma ferramenta em que vocês conseguem ver os níveis de proteína que vocês têm dentro das vossas células, está bem? Então o que vocês fazem é removem todo o conteúdo proteico dentro das células, fazem correr isso num gel, tentam pôr um anticorpo que se vai ligar às vossas proteínas nesse gel e se a vossa proteína estiver lá, o anticorpo liga-se e vocês vão ter um sinal, ok? E o que eu fiz foi isso. Eu tirei as proteínas todas das minhas células e fui ver, ok, então, será que o que eu estou a ver de verde é mesmo a minha proteína? Ela está a ser expressa ou não está a ser expressa? E sim, está a ser expressa. O que é que eles dizem que o LEAF faz? Ok, a minha proteína vai para o núcleo, mas ela vai para o núcleo só porque sim, tem que haver alguma mudança. Modificações pós-translacionais. Está descrito que a minha proteína sofre fosforilação. Ok, deixa cá ver se eu tenho fosforilação ou não. Uso um anticorpo que reconhece a proteína fosforilada, porque ela ao ser fosforilada muda-se, ok? E, de facto, se eu comparar com o controle, tenho muito mais fosforilação do que tinha antes. Ou seja, tudo o que está descrito na literatura eu acabo por ter no meu modelo, então eu posso dizer, ok, eu tenho um modelo que a partir daqui eu construí e posso começar a investigar o que eu quero. Tá bom? Este modelo tem um problema que é, uma vez que as proteínas se ligam uma com a outra, como as duas metades da proteína fluorescente estão juntas, nunca mais se vão voltar a largar, ok? Porque nós criamos as metades soltas, mas a proteína, quando se reconstitui toda, não é fácil dela voltar a desfazer-se, aliás. Isso simplesmente não acontece. E, portanto, a partir do momento em que a interação ocorre, a interação fica lá para sempre. Isso é um dos erros do nosso sistema, ok? Mas uma das maneiras que nós podemos também provar o nosso sistema é, eu em vez de induzir a interação, vou tentar utilizar o que está descrito que impede a interação. E agora diz-me lá se tem fluorescência ou não. E foi o que eu fiz. Pus drogas que estão descritas que retiram a interação entre proteínas, ok? E o que eu vi foi exatamente isso. Eu deixei de ver elas interagirem uma com a outra. Lembram-se da história de eu ter dito que as duas metades podem interagir sozinhas, mesmo sem haver interação entre a própria proteína? Eu, com isto, consigo dizer, olha, estão a ver? Eu meto lá esta minha droga e reduzo os níveis de fluorescência, portanto, reduzo a interação entre proteínas e, portanto, o que eu estou a ver, de facto, é a interação entre as minhas proteínas e não um simples artefacto das duas metades se juntarem uma à outra, ok? Então, tenho um modelo. O que é que eu posso estudar? Nós no meu laboratório estudamos muito modificações pós-translacionais. A proteína, depois de estar completamente feita, pode sofrer modificações. Ela pode ser fosforilada, ela pode ser metilada, ok? Ela pode ser acetilada, há mais modificações. E, portanto, eu quero saber quando estas modificações acontecem, será que isto promove alguma coisa na proteína ou não, ok? Porquê? Porque se isto promover algum tipo de comportamento, se eu impedir esta modificação, eu posso impedir este comportamento que está a haver na minha proteína. Como é que nós podemos trabalhar um bocado nisto? As fosforilações, por exemplo, são modificações que acontecem em resíduos específicos da minha proteína. Nem todos os resíduos podem ser fosforilados. E, portanto, o que é que eu posso fazer? Ok, vou fazer uma mutação, vou modificar um aminoácido, vou modificar este resíduo, de maneira a que ele não possa ser fosforilado. Então, eu, a partir daqui, vou ver, se eu fizer esta mutação, se este resíduo não for fosforilado, o que é que acontece às células? O que é que acontece ao meu pathway, ok? Então, basicamente, o que eu faço é, faço mutações. As mutações não são completamente aleatórias, porque nós, ao modificarmos um aminoácido, podemos modificar a estrutura da proteína. E, portanto, nós temos que modificar aminoácidos
de maneira a que a estrutura se mantenha o mais igual possível, mas que impeça de sofrer a modificação, ok? Então, nós escolhemos aminoácidos que estão descritos, que são alterados, mutamos a nível do código da proteína, mutamos e ela, quando for expressa, já leva então estas alterações e podemos impedir ou induzir estas tais modificações pós-translacionais, ok? Então, eu basicamente, isto já está um bocado desatualizado, mas eu basicamente o que eu fiz foi, criei versões mutantes, modificadas da minha proteína, com todas estas trocas de aminoácidos, de maneira a que eu possa controlar, então, ok, agora eu sei que este resíduo, aconteça o que acontecer, mesmo que eu meta lá citoquinas, e que a citoquina leva à fosforilação daquele resíduo, isso não vai acontecer, porque eu mutei-o e, portanto, este processo já não vai ocorrer. E, portanto, o que é que vai acontecer na célula depois de eu modificar isto? A nível de translocação, o que é que vai acontecer em nível de passagem do citoplasma para o núcleo, ok? O que é que vai acontecer a nível de interação entre si própria e o que é que acontece a nível de interação com outras proteínas? Mais uma vez, o que eu tentei mostrar aqui, isto é outro western, é que estas modificações que eu faço não vão alterar os níveis de expressão da proteína, ok? Eu quero que a minha proteína esteja a expressar como é normal, mesmo eu tendo modificado. E para isso nós temos que fazer vários controlos. Mas eu criei vários mutantes da minha proteína e tendo sempre a ideia de que eu tenho que criar mutantes ligados às minhas metades que não são fluorescentes para ver então quando elas interagem uma com a outra, ok? Portanto, como eu tenho duas metades que são diferentes, eu para o mesmo mutante tenho que as ligar às duas metades, ok? Vamos avançar. E portanto, este meu sistema permite-me desconstruir um bocado uma ideia que existe, que é eu sei que a minha proteína A interage com a sua igual. O que nós estamos à espera é que, quando esta proteína interage e forma um dímero, é que ambas as proteínas tenham a mesma modificação pós-translacional. Porque elas estão juntas, foram as duas fosforiladas no mesmo momento, e, portanto, há esta ideia de que o que uma sofre, a outra também sofre. O que nós, no nosso laboratório, tentámos averiguar foi, será que uma proteína pode ser fosforilada e a outra não, e estarem as duas a interagir na mesma? Será que elas têm exatamente que ter a mesma modificação para estarem uma com a outra? Vamos testar isto. Como é que nós testamos? Nós pomos as células a produzirem os nossos mutantes e o que eu faço é, ponho lá os meus mutantes nas duas versões. Uma em que eu tenho uma mutação em que eu impeço a fosforilação e uma em que eu tenho não tenho mutação nenhuma e, portanto, pode ser fosforilado. Ok? Então eu vou ter proteínas que vão estar a ser fosforiladas e outras que não vão estar a ser. E se elas interagirem uma com a outra, o que é que vai acontecer? Eu vou ver luz. Então eu vou conseguir perceber se elas conseguem interagir uma com a outra, mesmo não tendo as mesmas modificações, ok? E isso, basicamente, é o que eu mostro aqui. O meu sistema tem várias mutações que impedem várias modificações pós-translacionais, permite-me ver se eu consigo pô-las a interagir todas umas com as outras, ou se, de facto, elas têm que ter sempre as mesmas modificações, ok? E, portanto, em primeiro lugar, comecei com o STAT3 não estimulado. Isto é um desenho do que eu vos tentei fazer aqui. Faço melhor um bocadinho no computador, mas mesmo assim não é perfeito. E, portanto, eu sei que elas vão interagir uma com a outra e que eu contei-vos no início que ela estava maioritariamente no citoplasma, mas lá está, a palavra maioritariamente diz que ela não está só no citoplasma. Porque há genes que são regulados por este fator de transcrição quando ele não é ativo. Ou seja, quando os pathways em si não são ativos. Portanto, ele por si só, normalmente, já costuma ir ao núcleo, mas com muito menos abundância, ok? Então a primeira coisa que eu fui ver é, todos estes mutantes que eu fiz, onde é que eu tenho fluorescência? Se ela está no citoplasma ou no núcleo, ok? E se eles estão a interagir um com o outro ou não. E estes gráficos, há muitas barras e vocês não conseguem ver tudo, mas é só para vos dar a ideia de que todas as mutações que eu fiz, todas as modificações que eu estou a impedir e que eu estou a obrigá-las a interagir, elas acontecem. E que a fluorescência que eu vou tendo não modifica com estas mutações que eu tenho. Ou seja, independentemente da mutação ou independentemente da modificação que eu esteja a criar, elas vão continuar a ser capazes de interagir uma com a outra. Ok? Então, se isto não é uma questão de interação, que outros problemas é que, ou melhor, o que é que pode estar a acontecer quando esta proteína não é ativada pela sua pathway?
que outros problemas é que podem estar a acontecer. E isso levou-me então a ver onde é que ela estava dentro da célula. E como vocês podem ver aqui, eu acabo por ter imagens diferentes. O verde é a interação entre as minhas proteínas. Vocês estão ali a ver a vermelho, é uma marcação para mitocôndrias. Já vão perceber porquê. Mas então, o verde é sempre as minhas proteínas e como vocês podem ver, eu tenho padrões de expressão diferentes de acordo com os pares que eu tenho dentro da minha célula, ok? Eu tenho pares específicos que ficam só no citoplasma, eu tenho pares específicos que fazem agregados. Vocês virem, estas acumulações são diferentes do que assim, em que a fluorescência é homogénea, ok? Eu tenho pares em que ela vai maioritariamente para o núcleo, ou seja, então, estas minhas modificações, estes meus impedimentos de modificações pós-relacionais estão a regular o caminho da proteína em si, ok? 2 conceitos que nós metemos novos. Um foi que elas podem interagir mesmo quando não têm a mesma modificação, ok? E o segundo foi que estas modificações são importantes para o comportamento da proteína dentro da célula. E, portanto, aqui é o gráfico já com as contagens feitas e, como vocês veem, este gráfico, o que ele vos mostra é que, para cada barra, a fluorescência está num sítio diferente, ou no núcleo, ou no citoplasma, ou nos dois ao mesmo tempo, ok? Homogéneo, e depois ainda faço uma contagem para perceber se elas formam agregados ou se estão com as mitocôndrias, ok? E como vocês podem ver, de acordo com os pares, que agora, para o que está aqui a ser falado não interessa, mas de acordo com os pares que eu meto a minha célula a expressar e de acordo com os meus mutantes, elas têm comportamentos diferentes e que são significativos, está bem? Então o próximo passo é, ok, eu vi sem estimular. Quando eu estimulo, o que é que está descrito? Eu, antes de ir só à proteína por si própria, ok? O que eu fui ver é, quando eu estimulo, está descrito que ela interage com outras proteínas. Eu, no estudo que eu tinha visto anterior, eu via muitas vezes a minha proteína a ir para a mitocôndria. Deixa-me cá tentar ler, a ver se há alguma proteína da mitocôndria que interage com a minha. Havia uma, que chamava-se GRIM19, ok? Então, o que é que eu pensei? Bem, vou tentar fazer o mesmo sistema, mas para estas 2 proteínas. Então, desta vez, em vez de ser as 2 proteínas com as metades, passou a ser uma proteína de interesse era o STAT3, outra proteína de interesse era o GRIM19. Desta vez, toda a fluorescência que eu fosse ver daqui para a frente ia ser a interação entre estas 2, ok? Então, o que eu fiz foi, ok, vamos lá tentar perceber o que é que acontece quando eu estimulo ou quando eu não estimulo. Porque se eu tenho tantas proteínas a irem para a mitocôndria, que era um resultado que eu não estava à espera, deixa cá ver se estas minhas modificações podem ter algum efeito ou não. Como vocês podem ver, eu comecei num lado, eu estava a estudar só o STAT3 e a ciência acaba a ser muitas vezes isto, que é, vocês estão a estudar uma coisa e de repente olham para os vossos resultados e aparece alguma coisa que é completamente diferente e que não estavam à espera. E é tipo, espera aí, isto não está descrito, eu não estou à espera disto, se calhar, deixa cá ver o que é que está aqui a acontecer. Se calhar eu, em vez de estar a estudar só o STAT3, deixa-me experimentar ir para este ramo. É que disto ninguém está a falar. E se calhar é um nicho para mim que pode ser mais útil. E foi o que eu fiz, ok? Comecei a ver então a interação entre STAT3 e GRIM19. E a primeira coisa que eu vi foi, a nível de fluorescência, mais uma vez, a fluorescência indica-me a interação entre as proteínas, é que, a nível de fluorescência, se olharem para estas barras cinzentas, correspondem às minhas células quando eu não estou a ativar a via do JAK-STAT, ok? Como é que as minhas células estão no início a nível de fluorescência? Quase nenhuma. O que é que eu posso dizer com isto? Quando eu não ativo esta via, esta interação não acontece. Elas não vão para a mitocôndria quando eu não ativo, se calhar porque esta interação não está a acontecer. Quando eu ativo esta via, há uma série de modificações, há uma série de mutantes que eu tenho, de repente, dispara os níveis de interação, ok? Então o que é que eu sei? Estas proteínas estão a interagir com esta via ativada. Esta via ativada em cancro, esta via ativada quando nós temos algum tipo de inflamação no cérebro. Então, se calhar, esta via e esta interação entre estas 2 proteínas acaba por ser importante. Ok, mitocôndria. O que é que nós na mitocôndria temos? Na mitocôndria tem a cadeia transportadora de eletrões, portanto, é importante para a energia dentro da célula. Continuando a puxar por aqui, então, nós no cancro temos, por exemplo, as células estão a produzir imensas proteínas, estão descontroladas, portanto, precisam de imensa energia. Será que essa interação é importante para essa energia ou não? Nos astrócitos, quando estão reativos, eles mudam a sua forma, portanto, aumentam os níveis de expressão das proteínas.
portanto precisam de mais energia, se calhar isso é importante. GRIM19, olha, realmente está descrito que está junto à cadeia transportadora de eletrões. Olha um elo de ligação. Se está 3 liga-se ao GRIM19, vai interagir com a cadeia transportadora de eletrões e vai-me levar a produzir mais energia ou não. Então, um teste muito fácil, porque nós às vezes em ciência também tem que ser assim, porque às vezes há muitos testes que nós queremos fazer, mas têm muitos custos e, portanto, temos que tentar facilitar um bocado as coisas. Ok. Primeiro teste fácil de ver é, vou ver os níveis de ATP dentro da célula. Não é muito caro, não é muito difícil de fazer e vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. E o que é que eu faço? Mais uma vez, com os mesmos mutantes, vou às minhas células, extraio o conteúdo que está lá dentro e tento ver os níveis de ATP dentro das minhas células. Ou seja, quais são os níveis energéticos? E o que é que eu vejo? É que realmente há mutações, ou seja, há modificações pós-translacionais que são importantes para a célula e que quando elas acontecem ou que quando são impedidas de acontecer, podem modificar os níveis de energia dentro da célula, ou seja, os níveis de ATP dentro da célula. Isso é mais uma coisa que não estava descrita e que nós então pegamos por aqui. Então, ideia, ok, há modificações que não estão descritas até aqui e que nós queremos saber o que é que estão a acontecer. Porquê é que eu não tento fazer isso para todas as modificações, enquanto eu tiver tempo a acabar o doutoramento, para todas as modificações e ver que mais alterações é que possam vir a trazer. Ou seja, já não estava a pensar na cicatriz diretamente e estou num ponto muito pequenino da minha casa, se calhar estou a pôr os rodapés do chão ou qualquer coisa assim, não é? Mas que a longo prazo pode vir a ser útil. E foi por aqui que eu continuei e, portanto, basicamente o que eu até agora provei foi que o STAT3 interage consigo próprio e que há modificações que podem ter implicações nesta interação que elas têm e que interage com outras proteínas e que isso pode ser importante a nível energético para a célula. Até agora, também já vi, não meti aqui, porque era para não vos amassar um bocado com isso, é importante também a nível de viabilidade celular, ok? Já vi também que quando promove esta interação entre as duas, aumenta a viabilidade celular. E, portanto, há uma bateria de testes com esta ferramenta que eu desenvolvi que eu posso começar a fazer daqui para a frente e este, atualmente, é o ponto do meu doutoramento em que eu estou a fazê-lo. Isto é uma janela muito pequena de um dos projetos que eu estou a fazer no meu doutoramento e só para finalizar, este é outro projeto que eu espero dar, que me vai fazer levar a dar o salto daqui para fora. O que é que eu quero dizer com isto? Para vos deixar com a ideia, é que não sei se ainda tenho muito tempo ou não, mas já deve estar a acabar. Eu atualmente estou há 5 ou 6 anos no mesmo laboratório, ok? Fiz lá a minha tese de mestrado, tive um ano à espera porque depois quem vos dá as bolsas é a FCT nunca é certa, porque às vezes lembra-se de dar, outras vezes esquece um bocado. Tive um ano até abrirem as candidaturas, candidatei-me, ganhei, e portanto depois foram mais 3 anos, portanto 3, 4, 5 exatamente, e agora falta-me 9 meses para acabar a minha tese. Mas já estou há 5 anos no mesmo laboratório e sinto que está na altura de eu dar o salto e de mudar de ares, mudar de experiências. Eu adorei a minha experiência que tive nos Estados Unidos, sei que depois acaba por ser um bocado cíclico. Foi nos Estados Unidos que eu fiz a minha primeira tatuagem quando era contra tatuagens. Acabei por pôr o tal 5 linha para 3 linha que me tinha acompanhado, acabei por tatuá-lo também aqui no meu corpo, em conjunto com o neurónio. Eu comecei a fazer surf que não fazia cá. Eu cheguei lá e tinha condições de trabalhos espetacular, então a minha ideia passou, ok, como é que eu posso cá voltar? O que é que eu posso fazer no meu projeto de doutoramento que me pode voltar a levar para aqui outra vez? O laboratório onde eu estive, eles estudavam doenças como o Parkinson e o Alzheimer e Huntington, ok? E eu pensei, ok, como é que eu posso vir a ser útil para este laboratório? Eu no meu mestrado tentei produzir uma ferramenta para estudar uma doença que era Alexander Disease, que também é uma doença neurodegenerativa, mas não consegui desenvolver na altura. Se calhar na altura não tinha os conhecimentos para isso. Deixa-me cá ver se eu agora consigo fazer isso outra vez. E comecei a ter um projeto lateral ao meu projeto de doutoramento em que eu tentei desenvolver um mecanismo que me permitia estudar esta doença. A verdade é que nesta doença há uma proteína que está envolvida que se chama GFAP. Ela já esteve aí escrita nos meus slides, não sei se repararam, e este foi o elo de ligação que eu fiz convencer o meu chefe. Ok, o STAT3 é uma via que leva à expressão de vários genes.
Os astrócitos, quando mudam de formato, sabes o que é que eles expressam em demasia? GFAP. Portanto, isto está ligado uma coisa à outra, porque uma promove a expressão da outra. Era fixe, nós temos uma maneira de ver, então, o GFAP e de ver os astrócitos a mudar a sua forma. Portanto, olha, era fixe. Eu consegui ter uma ferramenta que me permitisse vê-la ao microscópio. Achas que eu posso tentar desenvolver isso? E ele, pá, se tens tempo, isso é contigo, desde que faças o teu projeto. E eu, então, olha, vou tentar. Até hoje não havia nenhuma ferramenta que fosse capaz de estudar esta proteína in vivo. O que eu quero dizer in vivo é vocês irem ao microscópio com as vossas células vivas, porque eu, para fazer uma imuno em que eu meto lá um anticorpo, eu mato as minhas células, então é como se eu fizesse um freeze, ok? Eu vou ver o que é que acontece na célula agora. Eu não consigo ver processo nenhum. É agora. Se vocês levarem alguma coisa in vivo, vocês podem acrescentar coisas às células enquanto estão a ver ao microscópio e podem ver modificações, ok? Isso não havia nenhum tag, que é como se chamou isto, não havia nada que nós conseguíssemos juntar a esta proteína e que nos permitisse vê-la ao microscópio. O que é que eu quero dizer com tag? Imaginando que vocês têm a vossa proteína, normalmente quando vocês querem ver coisas ao microscópio in vivo, as proteínas têm a parte N-terminal e a C-terminal, ok? No meu caso, a minha era a GFAP. Quando vocês querem ver coisas ao microscópio, o que vocês fazem é põem num tag. Um tag pode ser uma proteína fluorescente. Então esta proteína tem uma determinada sequência, não é? Que vai ser transcrita, e o que vocês fazem é metem a sequência de uma proteína fluorescente antes. E quando esta proteína é expressa, vai ser expressa uma proteína fluorescente com ela. Um bocado a imagem do que eu faço também com as minhas metades que não são fluorescentes, mas esta vez com fluorescente. O que é que se via com esta proteína e com proteínas da família desta, que são filamentos intermédios? É que quando tentavam pôr um tag aqui, ou quando tentavam pôr um tag aqui, ela não conseguia ter o seu comportamento normal. Ela começava a agregar-se, ok? As pessoas pensaram, olha, se calhar levar o tag pode ter algum efeito na sua distribuição normal na célula, na oligomerização, e, portanto, nós não conseguimos fazer. Entretanto, houve um artigo que eu encontrei que foram uns tipos que, em vez de porem tags aqui ou aqui, eles, com uma proteína de membrana, meteram um tag no meio da proteína. Ou seja, eles fizeram uma parte do código da proteína, o código do tag, outra parte. Parece um bocado estranho na altura, então, mas tu estás a partir a proteína em dois, depois ela, quando se vai reconstruir, será que consegue ficar com o formato que tem ou não? Eles mostraram que sim. E eu convenci o meu chefe, olha, deixa-me lá tentar fazer isto para esta. E consegui. Tive uma ferramenta, isso dava para outra conversa inteira com vocês, mas tive uma ferramenta agora que me permite estudar, que era uma coisa que não havia até hoje. Ou seja, eu criei uma ferramenta que eu posso estudar uma doença neurodegenerativa que me pode levar a ir trabalhar para o laboratório onde eu quero. Okay? E, portanto, mantenham isto na vossa cabeça, que é, vocês têm que pensar um bocado, aproveitar o que estão a fazer, mas pensar também 2 passos à frente. E perceber se o que vocês estão a fazer pode ou não coincidir com o que vocês querem fazer no futuro e pode-vos levar lá ou não. Ok? E esta foi a minha ponte para voltar para lá. O último slide já faz parte destas apresentações, é sempre os agradecimentos, porque, como eu vos disse, quando pus a foto dos meus colegas, todo o trabalho que eu fiz, não o fiz sozinho, ok? Houve muitos alunos de mestrado que me ajudaram no meu trabalho até aqui, houve muitas pessoas que passaram pelo laboratório que me ajudaram no meu trabalho até aqui, incluindo os meus colegas de doutoramento e o meu orientador. E, portanto, os agradecimentos passam sempre nos laboratórios onde eu estive a fazer pequenas colaborações e nas instituições que financiam. E com isto era tudo o que eu tinha para vos contar. Espero que tenham gostado e se alguém tiver algumas perguntas, estão à vontade. Muito obrigado, Ricardo. Agora é a vossa vez de mostrar o vosso valor. Não tenham medo. Eu sempre fui um bocado desbocado a fazer perguntas. Mas lá está, é tal curiosidade. Vocês não tenham medo de fazer perguntas, está bem? Porque até eu é que devia ter mais medo, porque vocês às vezes fazem perguntas que eu não sei responder. Mas não tenham medo. Força. Dizer a mesma coisa. Eu tenho uma dúvida referente aos astrócitos. Astrócitos, ok. Estava a falar. Como é que eles não regridem totalmente? Portanto, eles criam uma cicatriz para prevenir a propagação do AVC, do dano colateral. Mas em certos casos, uma pessoa que perde, por exemplo,
capacidades motoras, coordenação, capacidade de fala, consegue recuperar através de meios como terapia. Então a minha pergunta é, ao forçarmos essas ligações, é possível regredir essa cicatriz? Não. O que tu podes dizer é ao teu cérebro que pode haver outras maneiras da comunicação continuar a ser feita. Okay? A comunicação pode não ter sido interrompida na totalidade. Tu tens, em cada zona do teu cérebro, tu tens zonas específicas responsáveis por determinadas funções que tu fazes, ok? E tu podes estar a destruir alguns neurónios nessa zona que são responsáveis por isso. Mas talvez consigas recuperar algumas ligações lateralizadas aqui, ok? Que possam conseguir levar-te a recuperares um bocado essa função. Quando o dano é extenso e morre tudo, aí tu vês, não consigo. Porque morre completamente toda a região que era responsável. Se os danos forem pequenos, no início tu tens um dano que leva também, que é também prejudicial para as células que já ficaram na parte saudável da cicatriz, ok? Mas que ainda estão um bocado a recuperar do choque. E o que tu podes fazer é mostrar ao teu corpo, ok? Que ele consegue recuperar as funções. Mas o que depois tu vês é, há muitas pessoas que, quando estão em situações, nomeadamente no AVC, quando estão em situações de mais stress ou mais nervosismo, elas voltam um bocado a perder um bocado essas funções. Porquê? Porque, lá está, toda a zona que era responsável não está funcional, está uma parte. E, portanto, quando há algo mais, às vezes pode falhar essa comunicação, mas tu ainda consegues recuperar. Mas a cicatriz que é feita, nunca sai, fica lá para sempre. E outra coisa que também se tem falado muito agora é que havia esta ideia de que o cérebro, antigamente, todas as células que eram feitas desde o início eram as que estavam lá e não havia modificações, mas agora tem-se estudado e visto que há zonas neurogénicas, ou seja, há zonas que conseguem formar novos neurónios. Nós temos células no nosso cérebro que não são completamente estaminais, que não conseguem dar origem a todas as células do nosso corpo, já estão num passo de diferenciação mais à frente, mas conseguem dar origem a células diferentes do nosso cérebro. E, portanto, se calhar conseguem ir a determinadas zonas e recuperar um bocado de funções. Mas lá está, recuperam sempre nas periferias, porque não conseguem atravessar a zona que até agora está fechada e trancada, porque foi onde houve o centro do AVC. Há alguma pergunta? Mais alguma questão? Eu tenho uma questão. Qual é que é o processo que foi feito para a nova ferramenta tornar possível o GFAP e o VIT? Ok. Como é que o processo ocorre? Ok. Eu acho que tenho aqui alguma coisa que pode ser mais elucidativa. Deixa cá ver. Então, como eu vos disse, normalmente o que nós fazemos é nós fazemos clonagens de maneira a que fique a sequência que nós queremos numa ponta ou na outra. Quando nós queremos pôr a sequência exatamente no meio, nós não conseguimos prever onde é que ela vai funcionar, ok? Há zonas onde a proteína de facto pode ser interrompida e não perde a sua função, mas há zonas importantes em que ela, se for interrompida, perde completamente uma das suas funções. E, portanto, isto acaba por ser um bocado um jogo de qual é que é o sítio ideal ou não. E, portanto, no meu caso, eu utilizei uma ferramenta que procura esta zona sozinha, de maneira completamente aleatória. Deixa cá ver se eu vos consigo mostrar. Não. Não. Aqui. Acho que é neste. Não encontro. Mas pronto, eu explico aqui. Então o que acontece é, eu tenho um plasmídio, ok? E eu não vos expliquei esta parte, mas quando vocês querem pôr as vossas células a expressar alguma coisa, o que vocês fazem é têm que pôr a sequência da vossa proteína dentro da célula. A vossa célula tem maneiras de defender de sequências que possam estar lá dentro, ok? Se vocês levarem um DNA linear para dentro da célula, ela vai destruir aquilo tudo, ok? Vocês já devem ter aprendido isso. E, portanto, vocês têm que arranjar uma maneira de pôr lá algo que a célula não vai destruir. Isso pode ser DNA plasmídico. O DNA plasmídico é diferente do linear, basicamente ele é circular,
e leva a vossa sequência da proteína que vocês querem e tem outras sequências aqui ao redor que vão ajudar à produção da vossa proteína, ok? Podem ter promotores, etc. Então, o que eu tenho que fazer é arranjar uma maneira de pôr ou uma sequência aqui ou aqui para poder ver a proteína, né? Neste caso, a malta tinha tentado fazer isso e não conseguia. O que eu fiz foi, estes tipos do artigo que eu vos falei, eles utilizavam uma técnica que chamavam de transposão. O que isto acontece é, vocês têm uma transposão, que é uma sequência específica. No meu caso, esta sequência o que leva é uma resistência a um antibiótico e a proteína fluorescente, que é IGFP, mas para o caso não interessa, vou só aqui pôr fluido fluorescente, ok? E eles, quando juntavam o transposão, um plasmídio e uma proteína que é a transposase, o que esta proteína transposase fazia é, ela reconhecia as extremidades do transposão, porque levava uma sequência específica, e pegava nestas extremidades e punha dentro do plasmídio. E punha de maneira completamente aleatória. Ela pega, mete e mete lá dentro. Isto tudo vocês fazem em bactérias, vocês utilizam as bactérias para vos produzir os plasmídios todos. Então o que eu fiz foi, ok, vou juntar o meu plasmídio, vou juntar este transposão, vou juntar a transposase e vou pôr as bactérias a fazerem isto por mim, ok? Pus dentro das bactérias, transformei as minhas bactérias de modo a elas crescerem em placa, como vocês fazem em microbiologia. Das placas consigo tirar colónias, então eu sei que desta colónia é sempre a mesma bactéria, porque são todas iguais. E, portanto, hão de ter lá dentro o genoma completamente igual, todos os plasmídios que eu vou tirar de lá são iguais. Purifico os meus plasmídios e vou ver o tamanho dos plasmídios. Faço PCRs, que vocês também hão de aprender sobre isso, ou já não aprenderam. E no PCR o que nós vemos é, vemos o tamanho dos nossos plasmídios, ok? Se houve inserção do transposão, o meu plasmídio vai aumentar de tamanho, porque a minha sequência deixou de ser só X e passou a ser X mais Y, ok? Então, primeiro passo, houve inserção ou não? Houve. Eu no meu PCR vi que havia. A inserção foi no sítio que eu queria ou não? Vou ver. Mando sequenciar. Utilizam um primer, mandam para uma empresa e eles dão-vos a vossa sequência, ok? E vocês vão ver. Está in frame ou não está in frame? Foi inserido ou não foi inserido, ok? E eu aí vejo, ok, foi inserido, está in frame, está na direção certa, não está ao contrário, portanto, está certa. Vou pegar nisto e vou para o microscópio ou vou para a citometria de fluxo, que basicamente é uma técnica que só vos conta a fluorescência das células. Levo até lá. Se a minha proteína fluorescente estiver a funcionar lá dentro, ela vai dar luz, ok? Então este aparelho vai-me dizer se a proteína lá dentro está a dar luz ou não. E eu vejo, ok, está a dar luz. A minha proteína fluorescente está boa. A minha proteína de interesse que eu queria estudar, será que mantém a sua função normal? Vou ao microscópio. Ok, vi que a proteína fluorescente funciona, está in frame, mas ela continua a agregar. Então este local não é um local bom para eu pôr uma transposão. Ao lado, tive outro, olha, este tem o que está descrito como deve ser os filamentos desta proteína. Ou seja, aleatoriamente, eu descubro um sítio, não foi feito por mim, ok? Foi tudo, a transposase é que fez as transposases e as bactérias, a quem eu agradeço muito todo o meu doutoramento, é que fizeram o trabalho todo, e tu descobres, assim, de maneira completamente aleatória. Eu basicamente passei durante um tempo, eu fiz para aí tipo uns 300 PCRs, transformava tudo o que era coisa, e podia não dar em nada, mas é como em tudo, é tentativa e erro. E é assim que é feito. De uma maneira simplista. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Sim, Ana. Essa ferramenta que tu desenvolveste, que primeiro falaste do IFC, tu consegues quantificar a quantidade que tens de interação através de amplificação da fluorescência? Assim, acaba por ser um pouco por comparação. Tu não consegues dizer, em termos absolutos, eu tenho X proteínas a interagir, não é? O que tu consegues dizer é, pode interagir mais ou menos do que aquela, por dois passos, ok? Tu na citometria de fluxo, o que tu fazes é, tu tens as células a passar pelos lasers e os lasers vão receber a intensidade da fluorescência e elas basicamente dizem-te, passaram 10.000 células e 8.000 células eram fluorescentes. Isto é um parâmetro que tu tens, em que é, eu tenho percentagens de células fluorescentes, ou seja, tenho 80% das minhas células está a haver interação, mas isso não te diz quanto é que é a interação lá dentro. O outro parâmetro passa por ver a intensidade da fluorescência, ou seja, quanto mais interação, mais fluorescência,
quanto mais fluorescência, maior a intensidade, e tu então levas sempre em comparação com o controle. Eu levo o meu controle, que é a minha proteína, que não está a metade, levo uma que está a metade e digo, olha, reage mais ou reage menos que este. Mas é só assim que eu consigo dizer. Em termos absolutos, eu não consigo. Não consigo. Muito bem. Chegámos ao fim. Acho que já nos obrigado. Ricardo, muito obrigado pelo convite também. Agradeço-te muito. 2 notas finais apenas para agradecer não só toda a autêntica lição que nos deste sobre aquilo que é o trabalho que tens desenvolvido, mas também pelas lições de vida que te conduziram até à situação em que estás neste momento e que, no fundo, mostram e dão uma certa dimensão interessante àquela expressão tão portuguesa da luz ao fundo do túnel, que a ideologia do molecular, no fundo, tem uma aplicação particular muito interessante. Não é? Exatamente. Portanto, obrigado uma vez mais. Obrigado, professor. Fica desde já feito o convite para daqui a uns anos regressares a esta casa. Tá, muito obrigado. A tua casa, evidentemente, onde quer que estejas, porque afinal de contas uma universidade é, por definição, um espaço de portas abertas. Portanto, teremos todo o gosto nisso.